Então tamo aí, vamos para mais um React. E hoje, né, até vou ver aqui, vamos olhar, galera, não lembro, tá? Mas é Irmãos Dias Podcast, tá? Eles estão recebendo lá Lucas Pitt e Bea Aguilar, é isso? Não sei, vocês conhecem? Coloquem aí no chat, me ajudem, porque eu não fui atrás para saber quem são essas pessoas, mas o título do corte que a gente vai reagir aqui é O Desempenho de Haddad como Ministro da Economia, hein? Eu acho que dá para extrair alguma coisa desse papo, por quê? Porque, pelo que eu entendi, é uma pegada podcast de finanças, vai? Isso aí deve ter já umas 3 semanas que tá no ar, 3 semanas, talvez 4, 3 semanas e meia, sei lá, por aí. Acho que é um vídeo interessante, porque são liberais, vão avaliar aí a postura do Fernando Haddad e outra. O vídeo tem aí 3 semanas e um pouquinho. Então dá para ver se aquilo que eles estavam prevendo de fato aconteceu ou está acontecendo. Então é uma maneira da gente avaliar aí a expertise das previsões dos liberais na economia, né? É engraçado, né? Sempre que a gente olha aquilo que o mercado prevê, ainda mais o que esses podcasts aí, com esses palpiteiros liberais que são ainda mais vulgares que aqueles que operam, né, o mercado e que norteiam, né, toda essa pressão realizada sobre o orçamento, sobre as políticas públicas, sobre o gasto público e etc. Então, sei lá, vamos lá, vamos ver o que essa galera disse, vamos ver aqui se a gente consegue aproveitar alguma coisa. Compartilhando a pergunta da Carol, nós estamos aí com quase 5 meses de governo Lula, e eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando, né, da equipe que ele tá montando? A coisa tá boa, tá ruim, tá menos, pior? O que vocês acham? Eu acho que, eu vou te dizer que tá dentro do esperado pra quem acompanhou Quem efetivamente. é essa moça aí? Essa aí é Bea Aguilar ou essa aí é a Carol, querido Carol? É a Carol que era a paniquete lá. Digam aí, me ajudem, chat, tá? Mas vamos ver o que essa moça aqui, pelo jeito é coaching de investimento, é isso? Coaching de investimento. Uma economista, é isso? Ah, essa é Bia. Bia Aguilar, beleza, né? Muito bem, tá bom. Vamos ver. Empresária, é isso? Empresária. Bom, bora lá. O que foi a corrida eleitoral. Quem realmente acompanhou e entendia o que estava se desenhando lá, não dá para se dizer tão surpreso agora. Não tinha claramente um plano lá quando eles estavam na campanha eleitoral e efetivamente a gente está vendo agora o que a falta de plano faz, né? Então eles estão... 50%, vai, Mina. Vamos lá. Por quê? De fato não tinha um plano, né? Vamos falar sério. Mas também por que 50%? Porque esses planos são todos grandes bobagens. São cartas de intenções do que gostariam de fazer. Então, ok, ela tá certa, não tinha um plano, mas também quem tem muito plano tá mentindo porque não se sabe exatamente o que vai ser feito. Agora, o que o governo Lula tinha era uma carta de intenções. A questão é, ele tá cumprindo com esta carta de intenções? Ele tá tocando adiante aquilo que prometeu ou ele tá cometendo mais uma vez um estelionato eleitoral? Essa é a questão. Nós sabíamos o que ele estava prometendo. Por exemplo, ele prometeu aumento real do salário mínimo, ele prometeu abrasileirar o preço dos combustíveis, ele prometeu acabar com o teto de gastos. Bom, a gente pode dizer que ele já vem abrasileirando o preço dos combustíveis, mas e o teto de gastos? Acabou mesmo ou mudou? Ou virou um muro de gastos ou calabouço fiscal? Então, essa é a pergunta que não quer calar. Porque eu gosto de chamar atenção para esse tipo de coisa por causa do seguinte, moçada, vamos parar de se iludir com essa ferramentaria da democracia burguesa. Ah, porque o meu projeto, o meu plano tá aqui bonitinho, vou fazer isso. Vamos começar a entender como ela funciona de fato, tá bom? E de fato, atitude não correta, tinha plano camarada. nenhum. Construindo ainda o que eles querem fazer, eles tentam de um lado, não dá, recua, tenta do outro, não dá, recua. Atitude correta, E quando a gente camarada. traz isso para o mercado, isso traz um estresse relativamente grande. Nós vimos na semana passada aquela medida, que até então não foi aprovada, isso precisa ser trabalhado, né, a MP, que visa uma mudança na tributação de investimentos no exterior. Eles precisam fazer fechar conta, de algum jeito. E aí, ou você reduz gasto, que nós sabemos que não está dentro da proposta do atual governo, ou você vai ter que tentar arrecadar mais. O arrecadar mais, a gente já viu que é o Vocês caminho já viram que sempre que os liberais estão falando, principalmente esses mais vulgares, eles simplesmente esquecem que não tem só essas opções, né?
Diga aí, chat, você já sabe, né? Certo que você já sabe, né? Como é que dá para fazer, gente, sem ser essas duas opções, hein? Quantas vezes nós já falamos aqui? Tem uma outra opção, né? Que chama crescimento da economia. Sim, se cresce a economia, aumenta a arrecadação, né? Sem cortar gastos, você consegue. E também sem criar novos tributos. Basta a economia crescer, né? Por exemplo, você pode inclusive fazer isso gastando mais. Porque se a economia crescer mais do que você gastou para fazê-la crescer, ainda assim o saldo é positivo, né? Mas bora lá. Estão querendo ir por essas vias. Então, imposto. isso. Então, eles tentam de um lado, não dá. Daí tem um lobby ali que é de um lado mais forte, recua, vai pro outro. E aí, isso traz um estresse pro mercado, principalmente quando você começa a trazer coisas que vão afetar não somente o grande investidor, porque a galera acha que o mercado é um mercado malvadão, que só tem gente rica, que é só os bilionários com os seus... Não são só esses, tá, gente? Mas são esses que controlam, né? São os tubarões. O resto são sardinhas engolidas pelos tubarões. Todo mundo sabe disso, né? Enfim, com seus charutos. Que é só bem Aguilar. É só eu, nesse caso. Mas enfim, a galera tem uma visão deturpada do mercado. Então a galera fala assim, lasque-se essa medida, que o mercado tá nervosinho. Mas aqui existem pequenos investidores, pessoas que vêm para o mercado, que estão começando, que vêm fazer suas poupanças, que também podem ser afetados. Então, não é somente isso. Dados da B3 mostraram que o ticket médio, né, da galera que vem para a Bolsa de Valores, fica na casa dos 260, 300 reais. Então, assim, a galera, não é a galera bilionária, milionária. Eu queria ver esse dado, na boa. E se esse dado é real, é o tipo de dado que a gente tem que levantar a capivara. Levantar a capivara, dizer que o ticket médio da Bolsa é na faixa dos 200 e poucos reais. Onde é que está o esquema? Como é que consegue justificar isso aí, né? Não acho muito provável não, mas ok, vou dar o benefício da dúvida porque eu não conheço o dado, mas bora lá. Tem gente que está vindo com o que tem para fazer uma poupança. Então, quando você vê uma medida assim, vamos alterar as regras da tributação para o exterior. Todo mundo no ano passado preocupado com essa de, vamos proteger nosso patrimônio, vamos investir em dólar, vamos tentar diversificar a carteira, tirar um pouco do risco. Ela tá defendendo a galera tirar a grana do país sem ser tributado. Basicamente é isso, tá, galera? Basicamente é isso. Tirar a grana do país sem ser tributado. Vamos comprar dólar. Vamos mandar o dinheiro para fora e não vamos pagar tributo. É isso, assim. Eu preciso dizer alguma coisa? Por que dessa defesa? Quem é que se beneficia desse tipo de coisa? É gente pequena querendo se proteger. Gente pequena querendo se proteger não está preocupada em tirar o capital do país, tá, gente? Na boa, né? Na boa. O país acaba sendo afetado do pequeno ao grande, porque se você olhar o tabelamento dessas MPs que eles estão trazendo para tributação, não é o cara lá que tem só, sei lá, offshore. Não é só offshore, não é só trust, não é só o cara que tem lá mais de 60, 100 mil reais investido. O cara, a partir de 6K ali que ele tá conseguindo ter de rentabilidade, pelo menos no meu entendimento dessa MP, tá? A partir de 6K, que os 6 mil reais, né, que o cara já tá tendo de movimentação, que ele pode ter de rentabilidade, ele vai ser tributado. Então, assim, esse tipo de talvez falta de ter tido um plano muito claro lá no início, de o que vamos fazer, eu acho que isso prejudica essa questão do mercado. Eu acho que traz incertezas nesse curto prazo. No longo prazo, a gente já sabe mais ou menos o que esperar, né? A gente já teve outros governos... Então no curto prazo, então, o mercado tá inseguro, né? Por isso que a gente está apresentando um resultado do PIB acima, né, da expectativa do mercado, que esperava 1,3 e 1,9, por isso que a gente está com inflação abaixo do esperado pelo mercado, por isso que o dólar baixou de R$5 depois de, sei lá, não sei quantos anos. Então isso é o curto prazo que está complicado, não estou entendendo o que ela está querendo falar. A gente sabe mais ou menos o que esperar. Apesar de muitos falarem que agora está numa pegada diferente. Mas ainda assim, esse tipo de coisa, esse tipo de ruído afeta o mercado no curto prazo. Para quem tem paciência, para quem não acha que o mundo vai acabar, ao meu ver, é um bom período para você acumular. Para você... Vamos ver aqui, ó. BR Vader está dizendo ali, informação do site da Bolsa. Em setembro de 2021, o valor médio do primeiro investimento na Bolsa foi de 273, o menor desde janeiro de 14, se considerarmos 86 mil novos investidores. Também teve essa explosão, que é assim, gente, essa explosão são as sardinhas entrando para perder esse dinheiro, tá? Quem entra com isso aí, ou perde um pouquinho e sai, ou perde tudo, tá? Por quê? Porque a galera é consumindo esse tipo de conteúdo que a gente está aqui reagindo.
consome esse tipo de conteúdo, vai na pilha, pega um pouquinho e vai lá dar uma brincada. Se você pegar um pouquinho e dar uma brincada para ver que não é bem assim, ok. Ou se você tem e pode eventualmente perder, ok também. É do jogo, tente ganhar o seu, não tem nada contra isso, tá? É especulação? É, mas não vai ser a sua especulação que vai ferrar, né, com a vida da classe trabalhadora. Agora, a minha dica é essa. Pense bem se isso é para você, senão vai te fazer falta perder isso aí, beleza? E não pense que você vai ficar milionário em 6 meses, ou em 16 meses, ou em qualquer outra fórmula mirabolante que essa galera continua vendendo por aí. Porque o papo é esse, eles estão aí vendendo esse tipo de coisa pra galera, né? Olhar, abrir as ali. compras. Isso, você vai olhar o que tem de interessante. Você não vai fazer tudo numa tacada só, porque sempre pode acabar caindo mais. Interessante você ir fazendo aportes regulares. Mas vai ter, provavelmente, os primeiros anos de todos os governos, né? Tem muito ajuste para serem feitos. Eu acho que eles estão muito joga de um lado, não dá certo, joga do outro, não dá certo. Eles vão testando e tudo isso vai trazer... Esse joga de um lado, joga do outro também é isso. Mas isso chama democracia burguesa. Não tem planejamento de longo prazo. Cada mandato é um pensamento econômico, é um planejamento econômico. O planejamento econômico é sempre feito no curtíssimo prazo. Como não tem planejamento de longo prazo, é um salve-se quem puder. Isso é mais um dos presentinhos da democracia burguesa pra gente. Será que essa empresa vai quebrar ou será que ela vai conseguir ascender? Será que, como a história nos conta, apesar de que o que aconteceu... assim, tá, galera? Só um pouquinho. Tem duas coisas. Tem um tipo de investidor que é o especulador nato mesmo, tá? O que ele quer? Ele quer lucrar no curtíssimo prazo na especulação da ação. Então ele aproveita qualquer factoide, qualquer tendência, qualquer expectativa para tentar captar o movimento, né, e comprar e vender a ação no tempo certo para lucrar na especulação dessa ação. Isso é um tipo de gente que atua na bolsa e tem muita gente que atua assim. Inclusive, há muita manipulação na bolsa nesse sentido. Por quê? Porque os grandes fundos de investimento conseguem produzir expectativas autorrealizadas ou autorrealizáveis a partir do volume que eles conseguem movimentar. E tem um outro grupo que atua lá também, que esse sim, também quer lucrar na ação, mas não num prazo tão curto e não a partir de um movimento tão meramente especulativo. E esse espera algum indicador da economia real que possa impactar aquilo que ele está investindo. Beleza? Essa turma toda, a primeira turma, essa não dá muito para a gente prever, porque pode agir com um efeito manada a partir de qualquer factoide, a partir de qualquer fato novo, ou a partir até de um movimento para provocar alguma tendência no mercado. Agora, a segunda turma, essa que espera algum resultado da economia, essa, entre aqueles que olham para o mercado externo e olham para a nossa economia, está otimista. Tá? E para aqueles que olham para o mercado interno, também. Então isso também produz um resultado positivo na Bolsa de Valores. No mercado externo, por quê? Passou a pandemia, o mercado já se reestruturou em termos de cadeias de comércio em função da guerra da Ucrânia. Há, inclusive, uma valorização dos produtos brasileiros. Então, há uma boa perspectiva para os produtos brasileiros no mercado externo. E no mercado interno, havendo a perspectiva de maiores gastos do governo, a partir daquilo que foi prometido na campanha do Lula, também há uma expectativa de retomada da dinâmica da economia, até porque também o mercado já está inclusive precificando uma queda de juros. A gente já está vendo a ponta longa de juros, como os economistas gostam de dizer, caindo. Ou seja, o mercado já está precificando juros menores no Brasil. Então, dados positivos na economia, perspectiva de maior gasto, então é lógico que isso vai refletir na Bolsa no que a gente está vendo, né? Que vai um pouco na contramão do que ela está dizendo aqui, né? Porque ela está falando em tensionamentos. Ela estava falando há 3 semanas atrás, nós já tínhamos bons indicadores disso tudo que a gente está vendo hoje. Claro, hoje a gente tem uma certeza maior em relação ao que é o arcabouço fiscal, né? E isso,
de certa maneira, também agradou em alguma medida o mercado. Mas bora lá, vamos continuar aqui. Aconteceu no passado, não é garantido que vai acontecer no futuro, né? Mas se a gente viu o tempo todo o mercado se movendo em ciclo, será que uma hora, todo esse pessimismo que a galera tá, não acaba e a gente aproveitou esse momento e surfa uma boa onda? Então eu faço esse paralelo entre esses primeiros meses de... Então tu tá querendo dizer o quê? Que tá ruim, mas tá bom, né? E que talvez seja bom investir agora porque vai crescer. Eu acho que é por aí o caminho, tá? Mas talvez se ela não quisesse apenas estar admitindo isso, né? Que aí ela tá querendo dizer, nossa, o Lula vai assumir e a economia vai bombar. Não é legal, talvez não pegasse bem ela dizer isso, mas vamos lá. De governo e impacto na bolsa. Porque no longo prazo, o que importa? Lucro das empresas. Boas empresas, bons negócios. Isso. Mas no curto prazo, esses ruídos, e aqui no Brasil a gente tá sempre, parece em crise política ou qualquer coisa nesse Ou crise sentido. das pessoas também. Isso. Quase se batendo, né? Também. Você vai ter crise, você tem pandemia, você tem um monte de coisa. Então aqui, como a gente sempre tem uma crisezinha pra resolver, aí a gente consegue aproveitar esses ruídos de curto prazo. E você, ô Pete, o que você acha que tá acontecendo no governo? Eu Qual a nunca sua achei que visão? eu ia falar isso, assim. Eu acho que o mercado recebeu muito mal o Haddad, com razão, com completa razão. Apesar dele ter feito mestrado em economia, esses dias eu fui ver a tese de mestrado dele em economia, foi tipo... União Soviética e suas benesses sociais. Tipo, um negócio extremamente à esquerda, assim. Um negócio que claramente não deu certo. Não deu certo, não teve benesse social, né? É que tá ligado que quando o liberal olha, tipo, pleno emprego, ele fica assim, o que será isso, né? Será que é um holograma? É algo extraterrestre, algo alienígena? Será um deus, uma divindade? Quem sabe um titã? O que pode ser? Bruxaria, né? Então, o liberal ele não consegue entender, né, o que é pleno emprego. Ele não consegue entender o que é universidade para todos, sistema de saúde para todos, né? Então, ele, como assim benesses sociais? Ele não consegue entender, né? Mas o papo que ele está desenrolando é qual? Ah, mas o Haddad até que não é tão ruim. É capa da Veja, 2 vezes já, inclusive. Já fez 2 capas, mais uma já pode pedir música no Fantástico. Mas me parece que, mesmo o Lula cutucando, o executivo, cutucando ali o Banco Central, que em teoria é independente e tal, e fazendo... Não, ele não é independente, tá? Isso é uma bobagem. Como é que o Banco Central vai ser independente da política monetária? Não, ele é autônomo, ele tem autonomia para defender o seu mandato. Beleza? É isso. Ele é autônomo para defender o mandato, que é baseado numa meta de inflação estabelecida por um conselho onde ele tem um dos 3 votos. Basicamente é isso, tá bom, senhor liberal? Tentando forçar ele a fazer alguma coisa, eu senti que o Haddad está fazendo um trabalho menos pior do que eu achei que ele estaria fazendo. Eu achei... Isso me preocupa ouvir, né? Porque toda vez que um liberal fedido faz um elogio, a gente tem que se preocupar. Mas bora lá. Que ele faria mais cagada. Eu tenho essa visão Pra também. ser sincero. Olha, ó, menos pior. Ó, 2 liberal já achando o Haddad bom, hein? Mau sinal. Tô elogiando... É o mesmo rolê do arcabouço, né? Exatamente. O rolê do arcabouço é bom, então. Amigo do ótimo, ruim, né? mas tem alguma coisa, né? Cara, Tá, o arcabouço, eles não gostarem. Esse tipo de liberal, nesse nível de vulgaridade, talvez imagine que o arcabouço é ruim. Porque eles não conseguem entender da necessidade de pelo menos manter a funcionalidade dos serviços públicos básicos, que é aquilo que sem um aumento dos gastos públicos não pode acontecer. Né? Se paralisa, então isso não pode acontecer. Os liberais defendem esse tipo de liberal. Os liberais mais sofisticados sabem, não, se a gente conseguir aumentar 1,5, 2... né, que é o que está aí no arcabouço do Haddad, bom, a gente vai continuar matando o Estado, né, e não vai ter paralisia. Então é isso. Né? Eu, durante os anos em que o Bolsonaro esteve no governo, eu fiz algumas críticas ao Bolsonaro. Ao Paulo Guedes, eu consegui fazer pouquíssimas. Porque eu acho ele um economista extremamente competente, um cara extremamente bem intencionado, e eu não sei... Não. Paulo Guedes, meu amigo. Paulo Guedes, senhor. Bem intencionado? Só um pouquinho, pera aí. Esse aí é o cara bem intencionado. Vocês lembram disso aí? Isso é um teclado Bloomberg, galera. Hã?
que é utilizado para operar no mercado. O problema é que se o cara é o ministro da Economia, ele não pode operar no mercado, entende? Por quê? Porque ele tem uma coisinha que é proibida por lei chamada Inside Information, né? Poxa, você consegue prever a política econômica porque, tipo, é você que elabora ela. Como é que você vai operar no mercado? Você é um cara bem intencionado. Poxa, meu amigo, você não conseguia falar mal do Paulo Guedes, tchê. Mas que barbaridade, né? Mas pensem no seguinte, isso tudo piora, tá? E essa manchete aí pra vocês? Vocês lembram lá do Pandora Papers? Paulo Guedes lucrou numa tacada de elevação do preço do dólar, tá? Uma das coisas birutas que ele fez, numa tacada ele levou 16 milhões. Numa tacada, no offshore, investindo com dólar. Ah, não, mas não era ele. Ele tinha dado para alguém operar os negócios dele. Entende? Aí tá sussa, né? Aí tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Pensa num cara competente, é o Paulo Guedes, gente. O cara competente é o Paulo Guedes, né? Um cara que derrubou o juro para 2%, botou um juro negativo no Brasil, coisa que nunca aconteceu na nossa história, completamente fora de lugar. Aí viu a merda, virou, tacou o juro lá pra cima de novo, botou nós no maior juro do mundo, o dobro do juro do segundo colocado. Esse é o cara competente, né? Fico pensando na competência, na técnica. Competente e honesto, idôneo. Aquele teclado Bloomberg ali, bobagem, nada a ver. Que eu tava ali por acaso, quando ele tava ali. Poxa, ninguém nem viu que ele tava ali. Não viu. Tava ali, quando viu, tava ali, né? Tava ali um teclado, quem é que vai ver um teclado daquele cheio de tecla colorida, uma coisa quase que não dá pra ver. E depois tinha algum dinheirinho que ele tinha investido offshore em dólar, sabe? Capaz que ele ia ter interesse em manipular o preço do dólar aqui. Ele tinha, ganharia 51 milhões de dólares. Coisa pouca. Então assim, essas pessoas ficam falando do cara aí, entendeu? Pô, o cara entregou um crescimento de 1%, mano. Não é assim pra entregar 1% de crescimento, cara. Porra, pensa. O Lula aí agora teve que, sei lá, passar 1 mês e meio, mais ou menos, pra entregar 1% de crescimento que eles entregaram em um ano lá. É competente pra caramba. Sei por que ele tava lá. Ele tava se fudendo pra estar lá e não precisaria, cara. Ele era um escudo do Bolsonaro. Cara, até ele certo ponto. Coitado, ele tava se fudendo pra estar lá, gente. Ele não precisaria. Ah, por um saláriozinho michuruca ali de 40, 50 mil reais, né? Cara, coitado, cara. Esse papo dele fazer um esqueminha ou outro aqui, faturar 15, 16 milhões de dólares numa tacada, isso não tem nada a ver. Até porque não era ele que fazia, isso nem era ele, né? Não era ele. Então, qual o interesse dele tá ali, né? Bobagem isso. Ele Exatamente. queria Ele tava muito na, estar linha lá. tava na linha de frente tomando tiro porque Poxa. ele quis. Ele não precisaria do ponto de vista patrimonial. Não precisaria, porque afinal de contas, o que é 15, 16 milhões de dólares? Quem que vai precisar de uma bagatela dessa? Bobagem. Tá lá. E ele estava lá. E eu achei ele um cara extremamente competente. Então, quando eu comparo Paulo Guedes com Haddad, dá uma tristeza. Dá uma tristeza, eu falando enquanto É um economista. abismo de diferença. A capacidade técnica é, assim, gritante. Mas eu achei que ia ser pior, porque como o Lula tá cutucando muito o Banco Central para baixar os juros na canetada, e o Banco Central sabe que tem um mandato que é manter a taxa de juros Tem que dentro... ter uns bordões de baixar os juros na canetada. Taxa básica de juros é uma decisão política do Banco Central, uma decisão de política monetária. Tipo, não tem como não ser numa canetada. E ao mesmo tempo não é numa canetada, porque ele vai botar uma taxa Selic meta, que ele vai ter que operar no mercado para botar o juro onde ele decidiu, nessa canetada, né? Então ele vai operar lá no mercado interbancário de reserva para botar a taxa de juros onde ele quer, controlando a liquidez. É isso, né? É assim. Liberal falando de economia é terror e pânico. Da meta de inflação, e o Haddad tá ali no meio tentando jogar panos quentes, eu acho que o Haddad tá saindo relativamente bem. E eu estaria mais pessimista com o Brasil
no Haddad de 3 meses atrás do que no Haddad de hoje. Porque eu acho que hoje ele entendeu mais ou menos qual que é a função dele. Tá. Eu não entendo muito dessa porra, mas vamos deixar o Banco Central independente, vamos deixar o Lula falando sozinho e vamos torcer para que as coisas convirjam. O que eu tô sentindo? Bancos centrais, não só do Brasil, como o Banco Central Europeu, o Fed, eles não vão começar a baixar a taxa de juros só porque parou de subir a inflação. Então aqui no Brasil... Já começaram a baixar, cara, já anunciaram. Tipo assim, ele deve ter falado nisso num dia, porque se já faz semanas que o Fed já anunciou, entendeu? Tipo, ele deve ter falado isso num dia, no outro, a realidade desmentiu ele. A gente teve deflação do IGPDI tanto em março quanto em abril. Em abril foi menos 1,34%, uma baita de uma deflação. Mas o Banco Central, ele quer que convirja para a meta, porque ele sabe que ele tem um mandato que é... Não é deflação, tá, galera? É desinflação, tá? Não nem bola porque esse cara fala aí, tá? Deflação é você, né? Grosso modo, os preços diminuindo. Não é isso que estava acontecendo. Os preços estão subindo mais devagar, né? Ou estão deixando de subir, né? Isso, deixando de subir, eu acho que é melhor. Controlar a inflação. Isso eu acho muito bom. Você tem um mandato claro. Tipo, se a inflação vier pro centro da meta ou dentro da meta, a gente pode começar a baixar juros. Se você começar a ser um gastão do caralho, igual o seu governo que foi eleito, em teoria, queria ser um governo assistencialista. Como é que deu bola para as pessoas, gente? Porque tem um problema aí, né? Que é onde a gente tá batendo há muito tempo. Se você botar uma meta impraticável, você nunca baixa o juro. Entendeu? Se você tá com uma inflação rodando a 5, 6, né? E você botar uma meta de 3, bom, você não vai conseguir. O esforço vai ter que ser muito grande. É aquilo que eu disse há alguns dias atrás. Se tiver todo mundo morto, não tem inflação. Se a economia paralisar, não tem inflação. Se a gente meter uma taxa de desemprego de 20%, não tem inflação. Há poucos dias atrás, a gente viu economista liberal falando justamente isso, né? Que o problema todo é que caiu muito o desemprego. Porra, o desemprego está em 8%, galera. 8%. E isso, pasmem, para os economistas liberais é um desemprego muito baixo. Mas é que eles sempre falam isso porque o emprego que está na reta não é o deles, é o do outro. Eu digo, né? Eles defendem o desemprego do outro, nunca o deles mesmos, né? Porque eu acho que todo economista que defende o aumento do desemprego para controlar a inflação tinha que botar o seu cargo à disposição para falar isso. Não. Então, como eu acho que tem que comentar aqui o desemprego, vou tornar-me um desempregado. Coloco aqui o meu emprego à disposição, né? Eu acho que tinha que ser condição para defender uma merda dessas. Lista que dá demanda agregada pro povo, isso não é só esse comunicado não vai ser o suficiente pra gente, porque inflação, depois que foge do controle, é um negócio que é muito difícil você voltar. Ver a Argentina aí, né? Ver a Argentina, ver Venezuela, ver... assim, fugiu da banda muito pra cima, depois pra você voltar pra meta, você tem um custo muito grande. Tá bom, cara, tá bom. Então tá acabando, ainda bem, né? Porque eles terminaram com o bingo da Argentina, né? Olha aí, hein? A Argentina. Só pra lembrar a todas e a todos, Venezuela e Argentina têm um problema inflacionário derivado da ausência de dólares, tá bom? Em ambos os casos é o que falta. Não podemos comparar com o Brasil, que tem uma sólida reserva de dólares de cerca de 350 bilhões de dólares. Então, calma, sem pânico. Ninguém tá virando Argentina, ninguém tá virando Venezuela. Isso tá muito longe de acontecer. Tá bom, gente? Ficamos por aqui desta dose de Gil.